Então, tá gravando, Lucas. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS. E hoje eu trouxe o Lucas aqui para a gente conversar sobre o modelo de negócios de fábrica de software. Eu postei lá no Instagram falando que eu queria criar um vídeo falando mal do modelo de negócios de fábrica de software. E o Lucas tem uma fábrica de software, então ele veio defender aqui o modelo de negócio. A gente vai debater um pouquinho, né? Para mim, o melhor modelo do mundo é software como serviço, mas não adianta ficar só pelo que eu acho, até porque eu não tenho tanta experiência assim com fábrica de software, para a gente debater aqui, para te decidir no futuro o que tu vai fazer da tua empresa, tá? Tudo bom, Lucas? Tudo ótimo, Davidson. Obrigado, assim, sempre um prazer falar contigo. A gente temos um podcast gravado juntos, aí se a galera procurar, tá lá na comunidade do Vivendo De SaaS. repente eu vou deixar aqui na descrição a URL para o pessoal conhecer. Perfeito, perfeito. A gente fala um pouquinho sobre todo o nosso background, sobre as aventuras do Davidson, né, o próprio gestor. E eu queria usar esse contexto para falar, para a gente montar isso, porque tem uma parte do discurso que eu concordo, Davidson, e a gente já trocou essa figurinha. Eu ainda acho, eu concordo que SaaS é melhor do que fábrica de software, sabe? Mas eu ainda acho que há oportunidades muito boas para a fábrica de software. E o principal ponto que tem que ter na cabeça, você tem que tirar da cabeça, sabe, que você vai vender um negócio barato. Fábrica de software não pode vender um negócio barato. Tá, então eu vou fazer assim, ó. Deixa eu falar mal primeiro, Perfeito. e daí depois tu vem defendendo, porque senão tu já defende e daí acaba, né? Fica ruim. Então tá. O que eu penso de fábrica de software? As pessoas, normalmente, programador tem esse sonho. Eu tinha esse sonho, eu imaginava tendo uma empresa desenvolvendo software para outras empresas, né? Eu comecei a programar muito cedo, então eu imaginava isso montando, eu imaginava até na minha casa, colocando uma placa de empresa de software, assim, era o que eu imaginava quando eu era adolescente. Só que com o tempo eu comecei a sofrer muito com programação, porque eu percebi que não é tão simples assim. Não é apenas a parte do desenvolver o software, tem a parte do negócio também, né? E eu me decepcionei muito por vários motivos lá no início. Inicialmente, porque eu era programador, eu queria programar, eu não queria me preocupar com a parte do negócio. E depois, eu não sabia cobrar os clientes, eu era muito novo, tá? Pense nisso, eu era adolescente, sim. 16, 17 anos, eu não sabia cobrar o cliente, eu não tinha acesso a grandes clientes, né? Pessoas que poderiam pagar caro pelo software. Então, isso foi o início. Mas eu vejo que o público aqui que assiste o Vivendo de SaaS tem muito disso também. Eles estão começando, eles recém começaram a programar, e eles se imaginam fazendo software para o resto da vida. Só que vocês têm que saber que fazer um software é o equivalente a um filho. Tu fez um software, esse software vai te perseguir para o resto da tua vida. Então, imagina tu fazendo uma fábrica de software. Imagina que tu fez durante, sei lá, 3, 4 anos, tu fez 6 softwares. Tu tem 6 filhos. Tu vai ter que dar manutenção para aquele software, o cliente vai te ligar, por mais simples que seja o software. Não existe um software muito simples que não vai dar problema, sempre vai dar problema. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa aqui na nossa cidade, era uma contabilidade. E daí o dono lá descobriu que eu sabia programar, vendeu um software meu para uma rádio local aqui, e daí era só um controlezinho de clientes, muito ruim, muito mal feito. Eu fiz de má vontade aquele software, inclusive, e não deu assim, ó. Eu fiz aquele software, entreguei, 2, 3 anos depois, estavam batendo na minha porta, porque eles queriam manutenção para o software. Eu pensei que eles nem tinham. Eu achei que o software estava tão ruim que eles não estavam usando, mas eles estavam usando, precisavam melhorar. E é isso, né? É difícil tu desenvolver software. Hoje em dia, outro problema da fábrica de software, tu contratar programadores. Ou tu acha que tu, como dono, tu vai programar para o resto da vida, né? Se tu quer ser o programador, se tu quer programar, tu pode, mas tu vai ter que achar algum sócio que vai ser o cara de negócios, tá? Tu cuidar da programação e do negócio pode até ser assim no início, mas com o tempo tu vai perceber que tu vai ter que ir se afastando, porque tu vai ter que gerenciar pessoas. Tem programador.
uma coisa que as pessoas não percebem. Por exemplo, aqui na minha empresa, vocês sabem qual é o recurso mais escasso dentro da minha empresa? Não é dinheiro, não é computadores, não é servidores. O recurso mais escasso de qualquer empresa de tecnologia é hora programador. Não concorda, Lucas? Com certeza, com certeza. E daí tu vai... Imagina assim, ó, tu desenvolvendo um software. Se a tua empresa é pequena, é tu programando. Quando é que tu vai tirar férias? Como é que tu vai estruturar as férias, né, para ti? Se a tua empresa é grande, tu vai ter que ficar contratando programadores, daí tu vai ter que ter o programador júnior, o programador sênior ali, né, para trabalhar. O júnior, tu vai ter que dar uma atenção para ele para treinar. O sênior, tu provavelmente vai perder ele, né, porque olha o que está acontecendo com a pandemia. Está vindo empresa de tudo que é lado, oferecendo salários cada vez mais altos para os programadores, em dólar. roubando Agora a gente está competindo em dólar, Davidson. Não sei se você está vendo. Exatamente. E tem outro problema, um problemão, né, que é para as empresas, que é programador agora inventou que quer home office, né? E eu não estou falando mal do home office, só que tem um problema home office. Tu criar uma relação de verdade com as pessoas, porque programação é algo, assim, é tipo um cargo de confiança, né? Então, eu gostaria, pelo menos temporariamente, até eu conhecer a pessoa, os novos programadores, eu gosto de ter ele perto, eu conhecer, ter noção, o caráter dessa pessoa, porque imagina tu entregar código, entregar banco de dados para cada um. Eu ainda não aprendi a me relacionar de verdade só por online, né? Então, conhecer a pessoa, saber... Não que eu seja contra, eu acho legal isso cria várias possibilidades que não tinha antes, né? Sim. E é por isso que eu não gosto muito da ideia da fábrica de software. Tu tem esses problemas, né? Mas quer falar um pouco, Lucas, para não ficar só eu falando? Claro. Deixa eu falar. E a primeira coisa o Davidson tem razão em 99% das coisas, sabe? Primeiro de tudo, sendo bem sincero, Davidson, se fosse para começar hoje um negócio, eu não começaria uma fábrica de software. Uhum. Sabe? Por quê? Porque, primeiro, se você vai começar, né? Você está começando e você falou, tô começando a programar e vou começar... Cara, é o pior lugar para você aprender, sabe? A fábrica de software. Por quê? Porque vai vir a cobrar acima de você. Você tem muitas outras oportunidades hoje em dia em várias outras empresas que você pode começar e, cara, você tá lá como junior pleno, você pode errar, sabe? Até mesmo como sênior. Quem tá pagando pato é o CTO, sabe? Então, no meu ponto, para quem tá querendo começar um negócio, começar uma própria software, cara, vai pro outro lado. Pega um micro SaaS, igual o Davidson já mostrou, pega algo bem pequenininho, faz, bota para rodar, porque a partir dali, o que vai ser cobrado de você é o relacionamento com o teu cliente, não a qualidade do teu software. Você, claro, vai desenvolver aquela qualidade, mas, na minha visão, não é para quem está começando, sabe? Isso é bem claro. Mas fala um pouco de ti, Lucas. Tu tem uma fábrica de software, tem muitos programadores, como é que tu faz? Vamos lá. Eu tenho a Vadico Cloud, né? A gente está há quase 2 anos no mercado. Eu sou programador há mais de, acredito que agora 8 anos. Estou chegando no 8º ano, né? Tenho uma carreira bem longa em outras áreas, né? De negócios também. Então, eu tenho essa veia empreendedora antes da programação. E a gente está há 2 anos no mercado. Hoje a gente tem 11 programadores com a gente. O time de programação é composto de 11 pessoas. Só que para você ter ideia, Davidson, para manter 11 programadores, a gente tem uma pessoa que cuida só deles, tipo vou colocar assim, quase como uma mãezona que cuida deles, porque, poxa, é um profissional bem diferenciado. A gente tem psicóloga aqui dentro, Davidson, você não tem noção da diferença que faz. Então, tem uma psicóloga disponível para esses caras, porque, cara, é cobrança em cima de cobrança, igual o Davidson falou, cara, é a hora escassa. Se é a hora escassa... Mudando um pouquinho do assunto aí, que eu me interessei pela história do psicólogo. O psicólogo dá consulta para eles? Porque sabe que eu fui atrás disso, porque eu queria ter aqui, da minha empresa. A minha empresa tem mais de 100 pessoas aqui. Eu pensei em ter um psicólogo. Me disseram que não é bom, porque imagina, o Lucas vai na sala com o psicólogo e olha lá, ó, o Lucas é louco, olha lá, tem problema. Começa a fazer bullying ou apontar que o certo, o RH, né, as boas práticas seria
tu dá acesso a um psicólogo fora da empresa. Tu já Então, sabe sobre isso? como é que funciona? Eu entendo isso e eu concordo com essa ideia. Como vocês estão físicos, muda um pouco. As pessoas não sabem quando os outros estão indo, porque é tudo online, né? Vamos falar, Ah, tá. essas 11 pessoas são tudo online, é tudo online. É, eu concordo com alguns pontos, Davidson. Eu acho que a parte pessoal, né, a presença física, ela reforça muito o laço, mas como a gente é 100% online, né, como não tem ninguém no escritório, a gente conseguiu abraçar muito aquela cultura do... Nossa, esqueci completamente. Dede tá trabalhando online? Não, o concorrente do GitHub, corta essa parte, o concorrente do GitHub, o GitLab. A gente conseguiu Aham, abraçar aquela cultura ao remote do GitLab, que é um aham, ambiente seguro online, e aí tem várias coisas, por exemplo, isso que você falou, né, esse preconceito, né, sobre, vai procurar ajuda, é louco, não sei o quê, a gente começou a quebrar já do início. Então, por exemplo, a gente tem aquelas Badic Spaces que eu sempre falo no Instagram, a gente começou com uma Badic Space da psicóloga, falando o que era o cuidado pessoal, quais eram as necessidades. A gente tem um uhum, episódio de podcast igual, saiu essa semana, igual a gente teve o um episódio com você, tem um episódio com a nossa psicóloga falando sobre burnout, falando sobre o porquê que existe a psicóloga lá dentro. Então tem todo um uhum, trabalho cultural ali, sabe, que é curioso. A gente passa 80% do tempo olhando para os devs aqui dentro, para as pessoas aqui dentro, e 20% para lá fora, sabe? aham, Então, não é um trabalho, não é posso dizer, não é um negócio tão simples, sabe? Vou fazer o software, pronto. E se eu começar a fazer o uhum, software pronto, igual você falou, quando você precisar escalar, cara, você não vai ter dev. Você não vai. aham. Seriamente. E, tá, e como é que tu faz hoje? Tu tem 11 programadores, provavelmente tu tem que estar sempre atrás do programador, porque está saindo um, entrando outro, ou não tanto. Consegui sair dessa corrida, Davidson, graças a Deus. É igual eu falei, a gente tem algumas políticas aqui. Então, o que a gente oferece? Ele não pode entrar na corrida de salário. A gente é bem claro. Aham, Quando a pessoa entra, a gente fala, a gente não é o lugar que você vai ganhar mais como programador, certo? aham, Só que, ao mesmo tempo, a gente oferece outras coisas. Por exemplo, essa coisa da psicóloga, a gente oferece um plano de carreira bem claro e objetivo para eles. Olha, a cada tanto tempo você vai estar sendo avaliado, você tem a chance de passar daqui para cá, né? Então, a gente mostra os tipos de projetos que tem aqui. E lembra aquele papo que teve no podcast sobre o playground, sobre o aham. desenvolvedor e o playground? Sim. Tu viu que eu cortei uma parte, coloquei no. Eu vi, eu vi, Eu eu vi. gravei, que eu gravei com eles online, coloquei um iPad aqui me gravando e colei aquela Vi. parte, né? Sim. E o pessoal gostou bastante. Exato, sobre aquilo, como é que a gente trabalha? Eu entendo que para o cliente, e é por isso que eu concordei com você, para o cliente não pode aquelas horas, aquele desperdício, sabe? Então, o que a gente faz? A gente tem projetos internos que são esses playgrounds. Por quê? Esses projetos internos, eles ajudam a desenvolver os júniors, ajudam a desafiar e estimular os mais seniors, né, a se desenvolverem. E o que acontece? Você gera vamos dizer assim, o risco abaixa, porque o que é o programador, né, na minha cabeça? O programador ele sempre quer coisas novas, né? Então a gente Aham, tem projetos internos em que a gente treina, a gente experimenta, tipo POCs, né? E algumas coisinhas, experimenta essas coisas e aí fica disponível para a gente usar até nos clientes. Então, por exemplo, um caso bem específico, a gente fez uma pequena POC aqui super rápida de como usar os dados de uma Google Sheets em um uhum, sistema. Então, em vez de você ter, acho que até comentei com você, em vez de você ter um banco de dados, você usa o Google Sheets como banco de dados e aham, tal. A gente vai usar isso para um cliente agora. Então a uhum, gente faz essas pequenas coisas, pequenos playgrounds em que o cara tem liberdade para gastar um certo tempo ali e tal. E eu não estou uhum, cobrando de cliente nenhum, aham, percebe? Então, a empresa, a fábrica de software tem que ser muito mais do que uma fábrica de software. Ela tem que ser uma oportunidade para ele crescer, sabe? Principalmente o dev, o desenvolvedor. E, cara, é igual você falou, se não tivesse isso, cara, teria gente saindo e entrando toda hora. E graças a Deus e essas estratégias, a gente não tem isso. A gente consegue manter um ritmo bem bom de pessoas. A gente tá tendo 2 programadores já completando um ano. Um deles completou 1 ano e meio, que é um dos meus programadores mais antigos aqui, né? Tá quase com o uhum, nascimento da empresa. Então, graças a isso, a gente não tem. Mas aí,
se eu te falar, só com essas dicas a pessoa consegue manter uma fábrica de software? Não, porque tem outras coisas envolvidas também, né? Então, tem tudo isso, né? E aí, quando eu falo, né, quando a gente fala cliente, né, a gente falou um pouquinho aqui sobre não ter desperdício, para o cliente, não pode ser a hora barata. Tem que ser a hora com menor risco. E aí você coloca o seu lucro em cima, certo? Porque esse é o ponto. Quando você pensa em fábrica de software, a gente está falando, e aí usando de novo o exemplo que a gente falou no podcast, por exemplo, no podcast você falou de um caso bem específico, de você ter um programador novo, aí você botou ele para fazer uma parte do software, ele estava levando um mês para fazer, certo? Isso, exatamente. Você conseguiu discernir aquilo porque você é programador, certo? Agora eu não sou mais, agora estou desatualizado. Sim, mas você conseguiu na época discernir. Qual que é o ponto que a gente oferece para os clientes? Exatamente essa visão. Cara, não precisa nesse momento fazer o estado da arte. Vamos fazer o mínimo agora, vamos entregar, bota para rodar esse negócio e a gente vai evoluindo conforme for o tempo, né? E é legal isso, porque o que eu ouço, né? Quais são as piadinhas dentro do programa? Esse negócio não existe, de vai pegar o negócio, fazer e melhorar depois de um tempo. Aqui existe. A gente está vivendo isso agora. A gente fez um sistema de sincronização entre sistemas, que a gente tinha feito uma versão bem rudimentar, que precisava de um refatoramento no core dele, de como ele entendia as entidades e tal. A gente está fazendo a refatoração agora. Apareceu a oportunidade, a gente está fazendo como deve ser feito, só que também pensando o mínimo possível nessa refatoração para entregar o valor que o cliente espera, certo? Então, o que a gente oferece? A Microsoft não oferece só o programador, oferece a diminuição do risco, né? E para o programador oferece um ambiente melhor. Então, aí você vai dizer, é todo mundo que pode ter uma fábrica de software assim? Eu acredito que não, né? Tipo, eu pelo menos eu conheço poucas fábricas de software. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Trabalha nisso. Fale. Tu, como administrador de uma empresa, de uma fábrica de software, tu está desenvolvendo software para outros clientes. Por que tu não desenvolver um software teu e vender? Até de coisas que tu já tem um know-how aí, né? Por exemplo, tu já desenvolveu algum software para algum tipo de cliente, não digo roubar código, mas tu entendeu um lado. Por que não desenvolver, vender e escalar? Vamos lá. Aí entra as minhas deficiências, né? Igual eu falei, eu tenho uma veia empreendedora e eu sou um dev muito experiente e enfim, entra uma coisa bem clara para mim. Eu não sou o cara de venda e de escala, sabe, Davidson? Então, é uma coisa que eu estou aprendendo aqui, vendendo a fábrica de software para outras pessoas e eu quero, no futuro bem próximo, usar isso para vender software. E por falar de venda de software, se eu quisesse vender software, eu tenho 2 softwares que eu posso vender. Eu tive o ok dos meus clientes. Porque um dos softwares que a gente faz, que é esse que tem a sincronização e tal, ele é um software europeu. A gente está trabalhando para um cliente europeu. Então, e eu tenho o aval de vender no Brasil. E só de distribuir parte do Horrocks. Então, eu poderia estar vendendo esse software, certo? E eu tenho um outro software que a gente fez MVP. Eu não sei se você conhece o Podium. Não conheço. É um aplicativozinho americano que ele integra os reviews. Então, ele mostra Google Review, enfim, todas as plataformas de review ele integra e entrega isso em um dashboard e tal, para a pessoa gerenciar tudo de um lugar só. A gente fez uma versão disso aqui para um cliente brasileiro e ele não só nos entregou o código, porque ele entendeu que não era um negócio que escalaria tanto, ele falou, se vocês quiserem usar isso aí, vender e começar, vocês podem. Então, assim, código a gente tem para botar para rodar, mas você tem que concordar, e aí o seu curso ensina muito isso, eu acredito, que não é só você ter o software pronto, você tem que ter uma estratégia, tem que ter todo um pensamento comercial que a gente ainda não tem. A Badico, como empresa, e aí sendo bem transparente, a gente não tem esse conhecimento. Porque se fosse só rodar o software, e aí você entende que não é só isso, cara, eu teria 10 empresas aqui nesse momento. Só que não é só isso. Mas assim, eu também não tinha esse conhecimento quando eu iniciei, né? Sim. E a parte mais difícil, eu acho, ali é tu ter o código, o software pronto e redondinho. Isso tu já tem porque tu já testou em clientes. Sim, eu pegaria algum desses softwares, criaria um site para ele, tá? Colocaria na internet
e colocaria um pouco de propaganda, pouca coisa de propaganda paga ali, e deixa vir, deixa aparecer um ou outro lead, não se preocupa em escalar no curto prazo, tá? Só tenta... Só para aprender a lidar com o cliente, né? Eu quero conquistar 10 clientes, tá? Chegou nos 10 clientes, tu repensa a vida. Mas não teria por que tu não deixar online ali, colocar um pouquinho de propaganda e, de repente, com o tempo, não, agora eu vi que dá certo, agora eu vou escalar, agora eu vou contratar, de repente, vendedores. Porque o pessoal da programação não tem essa noção, mas é mais barato contratar vendedor do que contratar programadores. Né? Imagina uma empresa cheia de programadores. Primeiro que é mais fácil até de lidar, eu acho, com vendedores, né, do que programador. Programador é cheio de exigências, é o cara de alto nível, né? Ele estudou muito. Cara, eu brinco que o programador hoje é o piloto de avião da década de 20. É o cara que tá... É o rockstar, sabe? Cara, Sim. tem programador hoje que se sente o Neymar, sabe? Por quê? Porque o mercado tá assediando ele a todo momento e oferecendo cada vez coisa mais alta, sabe? Eu tenho conhecido isso, foi super mérito dele. Pena que isso não aconteceu lá no início da minha carreira, viu? Tenho conhecido, Davidson, eu não sei se você tem essa noção, ele assim, teve um aumento de salário de quase 18 vezes em um span de um ano. 18 vezes, sabe? Então, assim, o mercado tá assediando e aquela coisa, cara, vai continuar, sabe? Vai não, só vai piorar, só vai piorar. Porque pensa quanto tempo para formar um programador. E programador não é para qualquer um, cara. Ser programador não é para qualquer um. Aprender a programar ali razoavelmente é para qualquer um, eu acredito. O cara consegue aprender a programar. Só que tu ter a vontade, a disciplina de sentar na frente do computador e escrever código todos os dias, cara, não é para qualquer um. Né? O cara que tem que ter uma vocação para aquilo ali. Aprender a programar é uma coisa, ser programador é outra coisa bem diferente, né? Com certeza. Então, com certeza, isso eu concordo. No SaaS, tu não precisaria ter, por exemplo, sabe que tu tem mais programadores na tua empresa do que eu tenho na minha? Sim, a gente já conversou sobre isso. Só tem 4, né? Agora a gente começou a contratar mais gente justamente por esse medo ali que a gente está vendo, né? Se roubar algum programador nosso, a gente tem substituto. A gente está contratando estagiários de programação, programador júnior, justamente para ir treinando, aprendendo com eles, criando essa relação de confiança, porque, como eu disse anteriormente, programação é uma relação de confiança, né? Não dá para colocar qualquer pessoa, abrir banco de dados, abrir código-fonte para qualquer um. Então, a gente está fazendo isso aos poucos. Mas, até ano passado, a gente tinha 4 programadores trabalhando dentro da empresa, né? 2 sócios e 2 contratados, porque o nosso software é muito simples. E a gente tem mais de 100 pessoas aqui dentro da empresa. Área comercial, suporte, sucesso do cliente, programação. Porque, assim, eu não vejo a minha empresa como uma empresa de tecnologia, tá? A gente está para ajudar micro e pequenas empresas, né? E porque eu vejo muitas pessoas, não, eu quero ter uma empresa de tecnologia. Eu não quero ter uma empresa de tecnologia, eu quero ter tecnologia a favor do meu cliente, né? Sim, então, super concordo. Se você entra na pilha de uma empresa de tecnologia, a partir daí o que o programador faz é ouro, né? E não é ouro. O que é ouro é o que você propõe com a solução do programador, né? E é muito engraçado. Acho que a gente entrou nessa discussão no podcast sobre... Eu gosto muito de você e de toda essa coisa, porque você é bem claro, olha, é um negócio. É um negócio. Funcionou o software? Então vamos botar aqui para rodar. Por quê? Porque o maior problema em todos os lugares que eu estive, e da minha experiência, é essa diferença de discurso. Olha, eu estou falando aqui com você, com o pessoal vamos dizer assim, investidor, é uma empresa de tecnologia. Eu estou falando com o time inteiro, é uma empresa de tecnologia. Aí quando eu chego lá no desenvolvedor, cara, faz funcionar que eu preciso entregar, que eu preciso vender isso. Percebe que tem uma diferença muito grande entre os discursos? Cara, isso frustra qualquer um, e é o que mais faz o programador sair das empresas. Eu não sei se você tem essa noção, mas na minha experiência é o que mais fez o pessoal, porque tá ouvindo um discurso, tá encantado com aquele discurso, aí quando chega lá, não era aquilo? Não, no dia a dia é diferente, entendeu? Então, mas isso assim, ó, também
assim, ó, de gente, de repente, muito nova, amadora ainda, que não sabe. Cara, no dia a dia tu vai ter que fazer coisa chata, não importa em Não, que sim, cargo tu com esteja, o que certeza. tu for fazer. Eu tenho muito... Cara, LGPD, eu tô tendo que fazer. Mas que saco! Eu só É queria vender muito chato. software. Agora eu tenho que pensar em RH, plano de carreira, sabe? Eu só queria vender software, cara. Mas Só faz queria parte da vida, vender, né? só queria a parte boa. É, Só faz queria parte da vida vender. isso. Tá? Então, defendendo mais o SaaS. O SaaS é escalável. É muito mais difícil tu escalar uma empresa de fábrica de software, Não, com justamente por certeza. falta de programadores, né? Ele tem recorrência, né? Que na Eu fábrica de digo software mais. pode ter recorrência, mas tu está sempre dependendo do. Como eu vejo o SaaS. Eu trabalho com um ticket teoricamente baixo, mais ou menos R$ 150. Né? Tá. Então, se eu perder os meus 10 maiores clientes hoje, eu não vou precisar demitir ninguém. Sim, 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 com Né? certeza. Com certeza. E no Esse é o teu maior caso, não, tu risco. tem quantos clientes? Eu não vou entrar em detalhes, mas digamos assim, se tu tem 10 clientes, se tu perder dois clientes ali, vai dar um impacto na tua Vai, empresa, vai. né? É um dos maiores riscos. Eu ia acrescentar exatamente esse ponto. O escalar o SaaS, ele não te cobra investimento, né? Tipo, você aumentar de 100 para 1.000 usuários, dificilmente você vai ter que mexer em alguma coisa do que você já tem, certo? Então, ao mesmo tempo, quando você sai de 1.000 para, sei lá, 700, você só deixou de ganhar aquela receita. Na fábrica de software tem uma coisa que ninguém pensa. Quando começa, tem um, dois clientes, tá ótimo. Tá tô dando conta aqui, mas quando você tem que escalar, tem um Ó, problemão para você. TV venda aqui, ó. Oh, Venda grande. boa. Ouviu? Não viu o barulho? Vi. Quando Boa. chega, acho que é de 10 em 10 vendas, o pessoal comemora aqui. Top. Então, qual que é o ponto? Quando chega um certo momento ali, Davidson, sei lá, eu tô com 3 clientes, vamos fazer um imposto. Tô com 3 clientes, meus meninos estão alocados, tem uma folguinha ali, certo? Que a gente usa para fazer projetos internos e tal, mas estão alocados. Quando vem mais um cliente, eu tenho que fazer todo um malabarismo para, poxa, no primeiro mês daquele cliente conseguir atender mais ou menos, só que aí investir um novo cara. Imagina se um dos meus 3, então, antigos clientes sai no meio desse processo. Aí eu contratei alguém e tem uma pessoa disponível, sabe? Então, é um risco muito alto, é aquela coisa que investidor não gosta, né? Investidor não gosta tanto por isso. Por quê? Porque você escala a tua receita, mas você também tem que escalar o teu investimento, o teu custo aqui É o mensal, né? mesmo problema que eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo falando mal de agência de marketing, né? Porque a agência de marketing também tem esse problema de tu vai, tu pensa, tô ganhando mais dinheiro, mas no fim das contas tu tá tendo que escalar a equipe e nem tá Sim, ganhando tanto mais assim e tu tá com um risco gigantesco daquela quantidade de pessoas trabalhando para ti que o cliente pode cancelar amanhã e agora sim, eu demito essas pessoas, né? total. E o SaaS tem isso. E tu falou ali sobre investidor. O SaaS, né, por ser escalável, né, por ter recorrência e por ter equity. Equity, para quem não sabe, né, acho que a maioria das pessoas sabe hoje em dia, aquele cara do Geração de Fábio Valor fala muito Augusto, sobre isso, o Flávio Augusto fala muito sobre isso. Por exemplo, aqui no e-gestor. No e-gestor, eu posso vender minha empresa, meus clientes não precisam ficar sabendo sobre a venda da empresa, e eles vão continuar como clientes, vão ficar satisfeitos, vão continuar trabalhando com a minha empresa aqui, sem problema nenhum, porque meus clientes nem me conhecem, eu sou mais conhecido aqui entre a comunidade de pessoas de software como serviço do que entre os meus próprios clientes, quem me sustenta de sim. verdade, né? Então, isso é ter equity. E eu não sei, pode ser que eu esteja por fora, mas existe isso de investidores comprando empresa de fábrica de software? Existe numa parte bem pequena. Qual que é Uhum. o ponto? É o meu sonho com a Badico. Quando a gente até conversou, né, um tempo atrás, falou, por que você não fez seu software? Eu falei, cara, eu tenho um software que pode dar muito certo, a gente até conversou um pouco sobre ele, que eu vejo um potencial enorme, que a gente quer investir, é um dos planos para 2022, ter alguém focado e trabalhando nele, mas eu não queria deixar os meus meninos de programação. Por quê? Tem alguns pontos aí, né? Mas eu tenho um sonho para a Badico como empresa de tecnologia, como
como conceito, né? E esse sonho, o final dele é exatamente essa ideia que você trouxe, só que é muito difícil. Se SaaS é difícil, se SaaS tem uma certa dificuldade, e não tem tanta essa dificuldade, né? Porque o SaaS nasce com isso, a empresa como a startup de software, ela tem uma dificuldade enorme, que é o caso da plataforma Tech e uma outra que aconteceram, acho que um ano ou dois atrás, que eles foram comprados pelo Nubank. Por quê? É uma empresa que ela gerou, Davidson, ela não gerou tecnologia, ela gerou uma cultura. Então, as pessoas entravam lá sabendo que iam absorver aquela cultura e o mercado gostava muito daquela cultura, sabe? Então, é uma intenção, é um jogo de equity diferente. Assim, não é o Lucas que é importante, não, mas é o que o Lucas construiu aquele processo, construiu aquelas variáveis ao redor daquelas pessoas, que mesmo sem o Lucas, mesmo sem quando as pessoas passam por ali, elas são muito bem vistas pelo mercado. mercado. Tu entende que é muito difícil de vender? Muito. Pensa muito. como investidor. Cara, eu vou comprar uma estrutura de criação de uma cultura, né? O que o investidor quer? O investidor quer como que eu vou aumentar a lucratividade, como que eu vou recuperar o meu capital. Óbvio que... A minha resposta foi, existe, só que não é nada fácil, né? Não é... Sim. E assim, é um sonho, e eu não coloco a minha coisa, a Badico é bem sucedida quando chegar lá. Não, é um sonho que é um must have, é um could have, sabe? Tipo, tá lá em terceiro Deixa eu plano. ler um pouco o que as pessoas falaram no meu Instagram, porque eu fiz esse post no Instagram, que eu disse que eu ia falar mal sobre fábrica de software, né? E o pessoal respondeu. Tem um cara que falou assim, ó, começar como uma fábrica é mais simples. Tu não precisa de uma máquina de vendas. Esse foi o único que... Tu e ele foram os únicos que defenderam a fábrica de software, né? Começar uma fábrica é mais simples. Tu não precisa de uma máquina de vendas. Tu pega projetos que rentabilizar e te ajudam a formar um capital para ter poder de investimento. Eu tenho um SaaS, mas não tenho força de vendas, pois não disponho de tempo nem tenho jeito para vendas e não tenho condições de contratar um vendedor. Então, vou levar dessa forma até estruturar a empresa incorporar para poder criar uma máquina de vendas. Eu concordo, pode falar. Aí tem um ponto que eu acho que... Eu não sei a situação dele e tal, né? Mas eu discordo de que começar uma fábrica de software é mais fácil. Por quê? Qual que é a minha história? Caiu no meu colo, Abadico, né? Caiu no meu colo. O primeiro cliente, que é esse europeu, caiu no meu colo por 100 euros. É muito mais fácil de expandir e tal. Então, assim, eu discordo. Se eu fosse começar hoje, sendo bem sincero, eu começaria com SaaS, porque eu ia ter que começar do zero, ia ter que apanhar um bocado, sabe? Se fosse para começar, eu não acho que a fábrica de software é mais fácil. E quando ele fala, né, na cabeça, né, das pessoas que eu percebo que falam, poxa, é mais barato, é mais fácil vender um software, a fabricação, é porque eles estão vendendo o trabalho deles, eles não estão vendendo a empresa. O que eu quero dizer com isso? Eles estão quase como tendo um trabalho, certo? Eles estão terceirizando só, na verdade, né? Exato. Isso é muito difícil. Inclusive, é uma das grandes dores que eu tenho aqui na Badico. É muito difícil mostrar para os clientes, e é o meu maior desafio, mostrar para os clientes que eu não estou colocando o dev lá dentro, eu estou trabalhando com o formato da Badico, sabe? Isso é a maior dificuldade para mim. Porque se fosse só colocar o dev, cara, tem tanto headhunter atrás aí, cara, você consegue umas 10 empresas para você colocar o dev lá dentro, sabe? Tipo, você deve saber, assim, para mim, pelo menos, eu vejo assim, brincar de headhunter, cara, as empresas querem, porque o modelo é o quê? Quando a headhunter colocar alguém lá dentro, ela ganha dinheiro. Então, tem várias procurando para a mesma empresa, aqui ganhar o bingo, né? Ganha um prêmio. Sim. Mas não é assim, sabe? Não é tão fácil. E não dá para, tipo, colocar o bingo, colocar esse dev em 2, 3 clientes ao mesmo tempo. Você tem que colocar em um só. Você ganha um prêmio só por um. Então, cara, a minha visão, a minha opinião sobre isso é que ele tá com uma visão narrow, sabe? Não é tão fácil. Igual, repito, se fosse para começar agora, eu começaria um SaaS, não começaria uma fábrica. Eu tenho receios em relação a isso também, que é a falta de foco. Tem uma frase dos fundadores da HP que é assim, ó, uma jovem empresa de talento tem muito mais possibilidade de quebrar por excesso de oportunidades
do que porque falta de clientes, né? Então, tu não vai conseguir focar em nada, tu vai querer abraçar o mundo, eu vou desenvolver para esse cliente. E tem uma coisa no desenvolvimento de software que eu digo que é mais ou menos como a agiotagem. A Jota, nunca falta cliente para Jota. Para desenvolver software também nunca vai faltar cliente. Não estou dizendo que tu vai ganhar o que tu queria, né? Não estou dizendo que são bons clientes, que eles vão pagar, mas é que nem no agiota, né? Tu vai entregar o dinheiro, digamos, não quer dizer que eles vão ter que pagar de volta. É a mesma coisa. Todo mundo, a todo momento, está precisando de um software. Agora, eles estarem dispostos a pagar é outros 500, né? Exato. E daí... E aí entra uma coisa para complementar. Você fala, não precisa de máquina de venda? Precisa. Porque o número de pessoas que entra aqui em contato comigo e acha que vai fazer um software por R$5.000, que vai ter o software perfeito por 5, é enorme. Então, e eles acham que tu vai ter o software e nunca mais vai precisar manutenção, né? Exato. É assim que eles imaginam, né? Exato. E eles têm uma ideia revolucionária, não é? Toda vez. Uma ideia revolucionária, algo novo. Tu não tem que assinar algum NDA para ninguém copiar a ideia repetida de todo mundo, porque é sempre a mesma ideia, né? Até hoje, a única cliente que assinei NDA foi um banco, que é o banco que eu sou CTO hoje, né? Além da Badico, eu sou CTO de um banco, do Zemo Bank, que ele trabalha com RPs, então são potenciais clientes meus também, né? Para alguns trabalhos. E para esse cliente a gente tem algumas coisas. Por exemplo, eu não posso fazer nenhum outro trampo para fintech, né? É o único cliente que eu abri essa coisa, né? Porque é o único que dá. No início, meu cliente europeu que queria muito que eu assinasse NDA, não sei o quê. Depois ele ganhou confiança em mim, né? E acabou não precisando também. Mas cheio desses aí. Quando você vê o cara vem com NDA, você... esse cara não manja nada. Esse cara não manja nada, né? Tipo, no fim das contas. Deixa eu ler outra coisa aqui. Esse aqui está falando mal. Passei quase 5 anos fazendo e mantendo sistemas. Melhor coisa que eu fiz foi largar isso e ir para o SaaS. Tem 10 meses de funcionamento e já traz bem mais retorno e gasto bem menos tempo. É um software de gestão, ó, meu concorrente. Ó. Não vá para software de gestão, viu? O software de gestão é furado. Não, não se preocupa, não. É o software de gestão e nota fiscal. Antes nem passava pela cabeça em ter vários clientes como um único sistema. SaaS é bom demais, diz ele. Tá, eu tô brincando, software de gestão é bom, viu? Eu só tô brincando porque eu tenho um software e não quero concorrente. A gente tem um projeto aqui e a questão do foco que você falou faz todo sentido, tá? Tanto que é um problema nosso. Quando eu falo que a gente não fez, é porque não teve foco. Então, minha última estratégia foi trazer um sócio de atendimento, de suporte, para ele cuidar 100% desse software que a gente quer apostar, né? Então, o foco e ter alguém, né? E pô, vamos para frente precisa muito mesmo. Eu concordo 100%. Enfim, e eu acredito piamente que o cara realmente está ganhando mais com o SaaS, né? Se organizar, tiver foco, porque as pessoas, elas querem abraçar o mundo, né? Elas querem tudo de uma vez, elas querem fazer vários projetos, né? Por exemplo, eu estou trabalhando em um projeto, na verdade, até de 2019 eu estava trabalhando em um projeto que era gestor. Dezembro de 2019 que eu criei o segundo projeto, que é o Vivendo de SaaS, né, da minha vida, porque é muita coisa, cara. Só a minha empresa aqui é muito trabalho, é muita coisa. Eu tenho que entender o cliente, sabe? Não dá para... Porque se tu for fazer muita coisa, tu não vai ser bom em nada, tu nunca vai conseguir realmente estruturar, porque é no mínimo detalhe ali, são se tornando cada vez melhor naquilo que tu faz. E se tu não estiver pensando demais naquilo ali, tu não vai ficar bom naquilo ali, né? Exato. E hoje, tu tá concorrendo mundialmente, não tá nem concorrendo mais só no Brasil, é mundialmente, né? Então, tu vai ter que entregar tudo de ti para ter um produto excelente, para vender, para conhecer, né? Para realmente poder crescer. Tu precisa ter foco. Sim. Outra pessoa aqui que falou, muitos projetos diferentes em dividir a atenção em vez de ter um negócio bem feito. Falou isso. Sim. Mais um falou, escassez de profissional quando treina já sai. Sem previsibilidade, tem que estar fechando o projeto toda hora. Fora o fato dos clientes não entregarem insumos para o desenvolvimento ser feito. Isso é verdade, viu? Eu lembro que a minha empresa começou, a gente fazia site para web, tá? Para clientes.
eu lembro que a gente fechou com uma empresa, uma loja aqui da nossa cidade, e a gente precisava fazer o site deles. E a gente precisava de fotos, informações. A gente vendeu caro para eles na época, e eles, até hoje, eles nunca entregaram material nenhum. E eu lembro que eu estava preocupado. Cara, eu recebi o dinheiro, eu quero gastar o dinheiro, porque eu não queria ter que devolver o dinheiro, eles desistirem, né? Isso era bem no início, lá, a gente era muito novo. Eles nunca... O site nunca foi feito. Ainda bem que eles não cobraram de volta, né? Sim. Tem uma parte da minha resposta que acho que engata nisso, né? Eu discordo dessa parte da previsibilidade também. Por quê? Porque você precisa ter um contrato bem feito, você precisa saber por quanto tempo aquele cliente vai estar contigo, quanto tempo você vai levar para fazer aquilo. E você precisa ter essa previsibilidade. Sem essa previsibilidade, cara, eu não sou nada. Eu estaria aqui sem cabelo já. Estou com pouco cabelo, mas estaria sem cabelo nenhum se eu não tivesse. Assim, eu sei, por exemplo, até quando eu estou muito bem no ano. Eu sei quando eu não estou tão bem. E eu sei quando eu estou mal. Então, assim, essa falta de previsibilidade fazendo o comercial do gestor é porque ele não tem um gestor para planejar lá e colocar certinho os dados. Porque é possível ter sim essa previsibilidade. Questão de insumos. Ingenuidade do desenvolvedor. Esse cara, ele está trabalhando de uma maneira, eu vou chutar aqui, posso estar errado, me perdoe se estiver errado, ele está trabalhando no momento assim, me dá todos os dados que eu te entrego o seu software pronto. É o pior erro do cara. Porque nem o cliente sabe, você concorda disso aqui? Nem o cliente sabe o que é o software dele pronto. Ele acha que sabe, mas quando ele vê o botão do jeito que ele imaginou, ele tem uma nova ideia que é aquilo diferente. Sim. Totalmente assim, arriscado para nós desenvolvedores. Como é que a gente trabalha? Como a gente faz? A gente senta com o cliente, então tem toda uma fase de discovery, não sei o quê, entende o que é o mínimo para ser feito, e começa a montar uma máquina de entrega que entrega toda semana software para ele. Então, toda semana, digamos que o Davidson fosse cliente nosso, o Davidson está fazendo, sei lá, um sisteminha do Vivendo SaaS. A partir de, sei lá, da terceira semana, Davidson, toda semana você tem software sendo entregue para você em produção. E mesmo antes da terceira semana, a gente toda semana está se encontrando e eu te falando exatamente em qual fase que está, até problemas. Olha, a gente atrasou um pouquinho nisso aqui, mas toda semana você está entregando. Então, por exemplo, no caso do site sem texto, você ia entregar o site com lorem Y, e aí o cara ia começar a usar, mas está sem texto aqui, ó. O que você quer que eu coloque? Vamos sentar aqui e desenhar o que você quer que eu coloque. Você senta com ele, percebe? Você não fica esperando ou não está pronto até ele mandar. Não, a gente está toda semana te entregando. E aí tem a questão da previsibilidade, entrei também. Como ele está vendo toda semana a entrega, quando chega depois na sexta entrega, ele paga as 4 primeiras entregas, que é as 4 primeiras semanas. Então ele está sempre assim satisfeito e vendo claramente o que é o valor que está sendo gerado para ele, percebe? Então, na minha cabeça é isso, muda completamente o jogo, sabe? Assim, se você fizer dessa forma. Tá, deixa eu continuar o que ele falou. Fora o fato dos clientes não entregarem insumos, tá? Isso eu falei. Trabalhei em várias fábricas ao longo dos anos e a história é sempre a mesma. Fora o fato de ter que sempre, entre aspas aqui, abrir as pernas para os clientes que pediam alteração e tal, com medo de eles não continuarem na empresa, né? Tu tem que fazer, porque senão tu tem medo de perder o cliente. Aí que tá. Essa alteração, né? Claro que, sendo bem claro, eu digo não para os meus clientes, Davidson. Eu digo vários não. Né? Como a gente gera uma coisa de confiança, eu falo, olha, você tem esse prazo, você tem esse objetivo e você quer fazer isso. Não dá para fazer tudo isso. Vamos fazer uma parte disso porque atingiu o seu objetivo e a gente continua melhorando, né? Eu digo vários não nesse sentido. Mas é só um botãozinho. E aí, para explicar para ele, olha, se adicionar esse botão aqui, você tem que mudar essa outra coisa aqui que a gente fez lá atrás. É difícil, mas a gente consegue. Tem isso. Mas quando ele falar, tem que abrir as pernas para alteração, o que é? Ele cobrou o pacote completo. Ele cobrou o pacote completo, ele queria ter a certeza que era aquilo que ele ia fazer, o cliente queria ter certeza que aquilo que ele ia receber. É o pior terror de todos. A gente cobra, Davidson, assim, até falam, quem quer fazer software, cara, cobre a hora, porque a hora é a coisa mais escassa
do teu cliente, sabe? Ou a hora, ou a gente está trabalhando no segundo modelo que a gente cobra o time, né? Cobra o time naquele mês. Mas não é a entrega. A gente está cobrando o tempo dependido para aquele cara, certo? Então, o que acontece? Cara, quero mudar XYZ. Cara, você pode refazer seu software. Você quer mesmo? Vai levar tanto tempo. Vamos fazer. Para a gente é bom. E até eu falo meus clientes, olha, fazer tudo que vocês estão sonhando para mim é ótimo. Só que a gente vai levar 2 anos aqui, vai chegar no final dos 2 anos e não é o que você esperava. Certo? Então, a questão da ingenuidade de novo. A questão de imaginar que vai ter um pacote completo, vai ter um desenhozinho, que esse desenho vai ser o que o cliente quer no final. Não é. O cliente não sabe o que quer no final. Seja em SaaS, seja em software, né, em fábrica, ele não sabe o que quer. A gente nunca sabe. A gente tem muito aqui na empresa o cliente quer um botãozinho a mais, o cliente quer algo a mais no software, nós não fazemos. Né? Não. Então, eu tenho esse software aqui para te vender, é assim que funciona, e é o que a gente fez aqui. Ó. A gente montou uma estrutura de uma empresa, uma máquina de vendas com vendedores vendendo aquele software. Se algum cliente quer algo muito diferente do que a gente tem para vender, ele pode buscar no mercado, porque nós não vamos atender. Né? E a gente tem que deixar claro. Tem uma coisa que seria legal, não sei se você... Aí é para o gestor, né? Seria interessante, a gente está vendo isso em alguns lugares. Não sei se você conhece o Airtable. Sim, conheço. Parece um Excel agora, que tu consegue fazer umas coisas legais lá, né? Isso. O que ele tem agora? Eu não sei se você percebeu, ele tem umas integrações e automações. Qual que é a questão? Você quer um botão diferente? Tudo bem. Olha só, aqui está a integração, aqui está as nossas integrações, aqui está os especialistas que sabem fazer, contrata para ele fazer, vai lá. Ele não vai contratar, entendeu? Faz os testes nesse sentido, porque eu vejo muita empresa indo nesse lado, porque você faz com que, sei lá, o seu sistema é o de gestão, né? Nota fiscal, não sei o quê, e daí tem um sistema de RH que você não quer atuar, você não quer lidar com RH, mas você integra e aí ele faz ele pode desenvolver isso, né? E aí com o tempo, se tiver muita gente pedindo, você mesmo faz integrações oficiais com tais sistemas, sei lá, Trello, imagina o Trello associado ao e-gestor, enfim, umas ideias assim, mas eu vejo o Airtable está fazendo isso e tem outros muitos fazendo isso também. São integrações e aí, quero um botão. Cara, tá bom, tá aqui a API, ó, tá aqui o modo de fazer, contrata um dev, faz, entendeu? As pessoas têm muito a ideia de que para vender mais, né, digamos, por exemplo, no SaaS, tu vai colocar mais funcionalidades no software e tu vai vender mais. Eu pensei assim no início, quando a gente começou com o SaaS, eu imaginei que isso era verdade. Isso não é verdade. Inclusive, eu tenho alguma dificuldade, às vezes, de explicar para os novos pré-vendedores aqui da empresa que eles... Porque como é que funciona a estrutura aqui da empresa? A gente tem pré-vendedor e vendedor. O pré-vendedor tem que filtrar os clientes, tá? Para não entregar para o vendedor gente que não se encaixa num perfil específico que a gente quer. Então, eles queriam poder agendar para o vendedor absolutamente todo mundo que atende o telefone. Mas nós não queremos isso. Porque se a gente vender de qualquer jeito depois, logo depois vai ter cancelamento. E cancelamento é um câncer para uma empresa de software como serviço. A gente estruturou para dizer não desde o início. Um exemplo, nós não trabalhamos perfeitamente com farmácia, porque o e-gestor não tem o controle de validade da maneira que uma farmácia gostaria. E a gente não tem interesse em adicionar isso, né? Em adicionar isso. O que a gente faz? Nós queremos melhorar o nosso marketing, a geração de leads, para que encontrar mais pessoas que realmente queiram comprar o que a gente tem para vender. Faz de conta que tu tem uma faca, né? E tu quer vender aquela faca. Daí vem um que queria que na faca tivesse, sei lá, um abridor de garrafa junto. Tu vai modificar todas as tuas facas para ter o abridor de garrafa ou tu vai tentar achar mais pessoas que queiram a faca? Né? Tu pode ter os dois modelos, só que vai ter limite de coisas que tu vai conseguir colocar. Você não vai virar um canivete suíço. Né? Falando em mercado, em negócio, é só imaginar assim, sei lá, chutando os números da gestora, eu não tenho de cabeça, mas digamos que o gestor tenha 100 mil clientes. Qual é o mercado do Brasil? Então, qual é o mercado do Brasil? É 1 milhão. Então não tem por que você mexer no seu software para atender
né? Tipo, então você consegue ainda abocanhar mais, né? O momento de que, enfim, para adicionar features, não sei o que, não é nem adicionar Não que não dê, né? Dá para features. adicionar feature e pensar assim também. Mas esse não pode ser o pensamento principal. Principal, Cada vez mais, e eu vou crescer não sei assim. se você concorda, eu acho que até você falou isso no podcast, não é o que dá mais lucro, né? O que eu quero dizer, se adicionar uma featurezinha, você deixou uma pessoa talvez feliz, duas, mas nem tem a garantia que ela vai usar aquilo, sabe? Eu vejo muito Sim. isso nos meus clientes. O cara fica doido, não, eu quero usar, fazer isso, isso, isso. Aí eu faço, aí, e aí você usou? Não, nem mexi, sabe? Tipo, Uhum. porque é só a imaginação do cara, não é a realidade, né? Então eu vejo que Sim. assim, igual você falou, focar em marketing te dá retorno direto, né? Sim. Se Marketing e melhorar, vendas. Processo de vendas, processo de marketing, isso dá retorno. Mas é isso, Lucas. Eu não quero tomar muito teu fechado. tempo, já estamos aqui há Ah, 50 foi minutos animal, cara. falando. Espero Muito ter convencido as obrigado. pessoas que SaaS é melhor, mas eu acho que eu fui mais justo do que gravar um vídeo sozinho, senão eu só ia Que falar bom. mal. Então, teve alguém falando bem de fábrica de software também, a pessoa que Não, decida o futuro dela, né? exato, é igual eu falei, tem coisas boas, há como você trabalhar, não é fácil. Eu acredito que SaaS não também vai ser fácil, mas os problemas de SaaS são mais fáceis de resolver e vai te custar menos. Cabelo, o meu Uhum. aqui já foi, é só olhar pelo cabelo, a quantidade de cabelo. Olha quanto cabelo o Davidson tem, olha quanto cabelo eu tenho. Então, a gente consegue tirar por aí quem tem mais dor de cabeça. Mas eu quero dizer uma coisa: não importa para que lado tu vai, para fábrica de software ou para software como serviço, tu vai ter que aprender sobre gestão. Sim, Não tem como fugir. com certeza. Com Não é certeza. só programação, Gestão, não é. gestão e Não é só o vendas. produto, Não é. os P's do marketing, né? É praça, preço, produto, e tem outros P's lá ainda, né? Então, tu vai ter que aprender sobre gestão. O produto que tu está desenvolvendo é uma parte pequena do todo. Sim, sim, com certeza. E é muito interessante. Eu vou finalizar aqui dizendo que não só concordo com isso, como é o que eu vivo diariamente. Se fosse só especialidade técnica, cara, estava muito bem. Mas não é. É todo o resto. E é esse todo o resto que faz a diferença, Davidson. Eu não sei se você tem essa noção. Não é você ter o melhor produto. É É isso você, aí. os pratos, né? É você balancear Uhum. os pratos, os outros pratos, porque é o que faz a diferença. Bom, obrigado, Davidson. Muito obrigado aí Obrigado. pela E, oportunidade. pessoal, só falar algumas coisas aqui antes. Tem o meu curso, microcurso sobre MicroSaaS, tá? Não é o meu curso principal lá, que é o 100.000 MRR, esse não está aberto para vendas, mas o microcurso para MicroSaaS está aberto, está aqui na descrição do vídeo, está bem baratinho. Se tu quer montar um software muito simples, colocar ele na internet, começar a ganhar dinheiro, sem se preocupar em realmente, de repente tu não precisa nem largar teu emprego. Tu quer ter uma renda extra, eu fiz um curso sobre isso, explicando. Dá uma olhada lá. Se tiver dúvida, me chama no Instagram, me pergunta lá que a gente pode conversar Posso, mais sobre isso. Pode falar, Lucas. posso fazer um jabazinho? E se você Hã? não. Se você é o cara de vendas, você é o cara comercial, o cara de negócio e não tem essa expertise técnica, cara, fala com a gente lá na Badico. A gente, Qual o pelo endereço? menos a gente. Badico.cloud e você Uhum. nos encontra, badico.cloud. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn também, só chamar a gente lá. E aquilo, cara, o software é o primeiro passo. Se a gente conseguir construir o software para você e você sair vendendo, é o que importa. Então, acho que casa bem com o que o Davidson sempre fala. Se a gente puder construir entrega, vai lá vender, meu filho, vai lá. Uhum. Então, acho que é bem interessante para quem não tem essa expertise, né? Se vai Tá bom, aprender então. alguma coisa, não aprenda a programar, aprenda a vender, sabe? Acho que é Uhum. a lição aí. Tá bom. Muito Obrigado, seu obrigado, Davidson. Lucas. Abraço. Abraço.